fui fazer uma brincadeira com meu padrasto e o que eu e a minha mãe descobrimos vai deixar vocês chocados. E, gente, meu padrasto tá num cilindro. Ele terminou essa história no cilindro. Minha mãe casada com meu padrasto há 10 anos. 10 anos, eles já tinham tudo juntos, carro juntos, casa juntos, tudo juntos. Até casar na praia, eles tinham juntos, eles casaram com divisão total de bens. Aí, do nada, nessa semana, minha mãe começou a passar mal. Ah, eu tô enjoada, tô passando mal, não sei o quê. Mãe, vamos no hospital, não quero. Mãe, vamos no médico, não quero. Falar pro meu padrasto, vamos levar minha mãe no médico. Ah, ver com ela se ela quer. Minha mãe nunca queria. E eu já preocupada porque a minha mãe tava passando mal, tipo assim, de verdade o tempo todo. Isso a semana toda. Quando foi no sábado, meu padrasto trabalhando, a minha mãe começou a passar muito mal. Mas, tipo assim, não era tipo um enjoo, um vômito igual ela tava a semana toda. Era, tipo assim, muito mal mesmo. Ela começou a vomitar. E eu entrei em desespero. Liguei pro meu padrasto e falei, desesperada, minha mãe tá passando mal, o que eu faço? Não sei o que lá. Ele liga pra tua avó, pergunta pra tua avó, leva ela pro hospital, faz uma coisa do tipo. Tá bom. Liguei pra minha avó, desesperada. Falei, vó, minha mãe tá passando mal, não sei o que lá. A minha avó correu lá em casa e me ajudou. A minha avó deu umas misturas pra minha mãe, né? Eu expliquei pra ela que a minha mãe tava passando mal a semana toda, que isso tava muito estranho, não sei o quê. A primeira coisa que ela fez foi ligar pra farmácia pra pedir um teste de gravidez, porque minha mãe tava muito enjoada, vomitando muito e tudo mais. Só que a minha mãe falava que não era gravidez, porque ela tava de chico, que não sei o quê. E minha avó falou, não, que estranho, a gente vai fazer assim mesmo. Chegou o teste, minha mãe fez o teste enquanto eu estava vomitando. E aí a minha avó resolveu fazer umas misturas e deu lá pra minha mãe. A minha mãe foi melhorando, depois dela vomitar muito, não quis ir no hospital, ela foi melhorando. E aí ela deitou na cama e ficou lá, minha avó ficou lá cuidando dela. Depois que ela melhorou, ela sempre achava que era tipo assim, isso é besteira, eu tô bem, tá tudo bem, isso é bobeira, que não sei o quê. Ela falou, vamos fazer uma brincadeira com o Nivaldo, o nome do meu padrasto era Nivaldo. Aí eu comecei a rir, tipo assim, já tava tudo bem, o susto já tinha passado, ela, vamos fazer uma brincadeira com ele. Fala pra ele que eu fui de arrasta. Aí eu comecei a rir, brincando, falei, não, tudo bem. Minha avó foi embora, né, e meu padrasto chegou na noite. Quando ele chegou de noite, ele já chegou procurando a minha mãe, né. Eu fiz uma cara de choro e fui pra sala encontrar ele. Quando eu cheguei na sala, eu já cheguei meio assim, chorando, sabe? Falando, você não sabe o que aconteceu, eu tô chorando aqui desesperada, minha avó tá cuidando de tudo e não sei o que. Comecei a contar uma ladainha pra ele, ele ficou extremamente nervoso, mas ele não tava surpreso. E aí ele começou a me perguntar o que foi, o que tava acontecendo. E eu falei pra ele que a minha mãe tinha ido de arrasta. Gente, quando eu falei pra ele que a minha mãe tinha ido de arrasta, esse homem começou a gritar. E eu achei que era de desespero, mas aí ele começou a rir, ele começou a gritar, ele começou a falar, até que enfim, meu Deus, vaso ruim não quebra, que não sei o quê. Ele começou a comemorar que a minha mãe supostamente tinha ido de arrasta. E aí eu fiquei olhando pra cara dele assim, sem entender o que tava acontecendo. O que começou com uma brincadeira já virou uma revelação, tipo, parecendo uma revelação. E eu já olhando pra cara dele assim, eu falei, como assim? O que você tá comemorando? E aí ele falou, eu vou te falar, porque vai ser sua palavra contra a minha. Eu tinha mais ou menos uns 14 anos na época. Vai ser sua palavra contra a minha, ninguém vai acreditar em você, você é só uma criança, eu vou falar que você tá de implicância, mas eu tô tentando fazer sua mãe de arrasta há muito tempo. Eu conheci uma mulher no meu trabalho, quero ficar com ela, mas não posso pedir separação da sua mãe, porque ela vai levar tudo que eu tenho. Então, o único jeito era ela ir de arrasta, e eu venho intoxicando ela nessa semana toda, mas nada acontecia, que não sei o que. E ele começou a falar. E eu olhando pra cara dele assim, em choque, e ele falando, você vai sair dessa casa agora, você não vai ter direito a nada, se você entrar na justiça procurando alguma coisa, eu vou fazer com você a mesma coisa que eu fiz com ela, vai pra casa da sua avó, vai cuidar do enterro dela. 10 anos casado com a minha mãe. Gente, eu fiquei assim, em choque. Aí eu comecei a chorar de verdade e falei, eu não acredito que você realmente estava fazendo isso com a minha mãe. Ele começou a tentar avançar em mim, até que a gente escutou a campainha tocando. Quando a campainha tocou, ele correu pra poder abrir e era simplesmente a Pulix. A minha mãe estava no quarto, escutou tudo, gravou tudo e já se adiantou e ligou pra Pulix porque ela ficou com medo de confrontar ele e ele fazer alguma coisa com ela, já que ele já estava fazendo. Naquele dia, o meu padrasto foi preso. A minha mãe abriu pra ele e tudo mais, todas as provas, não sei o que. Ele tá preso até hoje, isso já aconteceu tem mais ou menos uns 2 anos, ele segue preso. A minha mãe conseguiu basicamente o direito de tudo na justiça, tudo que era dele, agora é da minha mãe pela tentativa. E, gente, foi um choque pra minha mãe ficou extremamente triste, sabe? Mas ela tava muito disposta a lutar pelos direitos dela, então ela focou naquilo. Mas o que começou com uma brincadeira, simplesmente virou uma revelação. E a passageira que acabou falando demais sobre o gerente dela, ela só não sabia que o gerente era o meu marido. Eu estou trabalhando de Uber tem 1 ano, até que um certo dia eu peguei uma passageira no centro da cidade e levei ela embora pra casa. Ela tinha acabado de sair do trabalho. E essa moça, ela tava muito estressada, tanto que a hora que ela entrou no Uber, eu dei boa tarde pra ela e ela nem respondeu. E ainda bateu a porta. Ok, fiquei na minha. Até que depois de uns 5 minutos, essa moça começou a chorar e ela começou a pedir perdão pra mim pela falta de educação dela. Ela falou que ela tava tão nervosa que ela não tava conseguindo enxergar mais nada que tava na frente dela.
Falei pra ela que tudo bem e ali eu comecei a puxar assunto com ela porque eu fiquei com dó dela. Perguntei pra ela se o dia dela, tinha sido ruim e ela respondeu que ultimamente todos os dias dela estavam sendo ruins no trabalho. Ela falou que ela estava doida pra pedir as contas, só que ela não podia porque ela tinha uma filha. E ali conversando com ela, eu perguntei pra ela o que estava, acontecendo no trabalho, que estava deixando ela tão assim irritada. E ali ela começou a contar que há uns meses atrás entrou uma funcionária nova para trabalhar na empresa e essa funcionária começou a sair com o gerente. E obviamente que depois disso, essa nova funcionária, no caso a amante, começou a ter várias regalias. Ela passava a tarde na sala do gerente, do nada às vezes os dois saíam para tomar café de tarde. Até aí não era um problema dela, começou a se tornar um problema dela quando começou a afetar o trabalho dela. Até porque ela começou a ter que fazer o trabalho dela e da amante também. Ou seja, enquanto essa amante estava lá dando, ela estava fazendo o trabalho dela. E nesse dia que ela entrou no meu carro bem nervosa, foi justamente porque a amante não entregou um trabalho lá que tinha que entregar, que era um trabalho importante, e quem tomou a bronca foi a moça, coitada. E ela ainda conta que ela tomou bronca na frente de todo mundo. Ou seja, ela estava extremamente irritada e com razão. Nisso, essa moça olhou pra mim e falou assim, pena que ele não tem redes sociais, porque eu queria muito conhecer a mulher dele. E quando ela falou isso, na hora veio meu marido na cabeça, porque meu marido também não tinha redes sociais. Ele só tinha o WhatsApp, e eu não tinha visto o uniforme dela porque ela estava de blusa de frio. Nisso, eu perguntei aonde ela trabalhava e ela falou o nome da empresa. Quando ela falou, eu gelei. Perguntei pra ela qual o nome do gerente dela e quando ela falou, era realmente o mesmo nome que o meu marido. Na hora, eu tive até que parar o carro, porque eu comecei a tremer. Eu acredito ali que a minha pressão caiu, porque eu comecei a passar muito mal. Nisso, eu peguei uma foto do meu marido, mostrei pra ela e perguntei pra ela, por algum acaso, o seu gerente é ele? E ela, assustada, na hora ela travou assim, ela parou, ela balançou a cabeça e respondeu que sim. E ali, eu revelei pra ela que ele era o meu marido. Coitada, aí que ela começou a chorar mesmo. Ela ficou morrendo de medo de perder o emprego, de eu falar sobre ela. Então ali eu acalmei ela e falei pra ela ficar tranquila, que eu jamais falaria algo sobre ela ou tocaria no nome dela. Levei ela embora e aquele dia eu até parei de trabalhar, não consegui trabalhar mais e fui pra casa. E assim que eu cheguei em casa, chamei ele, sentei com ele ali na mesa da cozinha, olhei pra ele e perguntei pra ele quem era a mulher com quem ele estava me traindo. Na hora, ele arregalou os olhos assim e disse que não estava entendendo. Então eu falei pra ele que se ele não me falasse a verdade, eu ia no trabalho dele, ia fazer o maior barraco da vida dele e ainda ia bater na amante na frente de todo mundo e nele também. Nisso ele viu que a casa realmente caiu e ali ele tentou me convencer que ela não era amante, que não chegou a ser amante, que eles apenas conversavam. Falei pra ele que pra mim já era o suficiente, mandei ele arrumar as coisas dele e ir embora. E ele querendo saber quem tinha me contado, e eu pedindo pra ele ir embora, e ele implorando pelo amor de Deus que não, que eu tinha entendido errado, que essa pessoa passou informação errada. Foi difícil. Foi muito difícil ver ele ir embora. Só que eu sou do tipo de pessoa que eu preciso agir na hora da raiva. Eu preciso fazer o que eu tenho que fazer ali. Porque depois que passa, pode ser que aquilo meio que passe e eu perdoo, sabe? Então por isso que eu preciso fazer as coisas na hora da raiva. E eu pedi realmente pra que ele fosse embora. Eu não queria mais ele ali. Foi então que ele arrumou as coisas dele e ele foi embora. Porque nesse dia... ele dormiu no carro dele na frente de casa pra fazer drama, porque eu acho que ele pensou, amanhã ela já vai estar de boa mesmo e eu volto pra casa. Porque segundo ele, pra casa dos pais dele ele não ia. Então ele dormiu dentro do carro. Só que eu tava com tanta raiva dele, que eu tava tão decidida, que ele não tinha nem noção. No dia seguinte ele foi trabalhar e eu fui atrás do chefe dele. O patrão dele tem uma advocacia no centro da cidade, ele é advogado. Então eu fui direto no escritório dele. Cheguei lá e eu contei tudo pra ele. Contei que ele tava humilhando o funcionário por causa da amante, que ele tava dando regalias pra amante, que ele saía de tarde em horário de trabalho pra tomar cafezinho com a amante, que tinha dia que a amante passava o dia inteiro na sala dele enquanto outros funcionários estavam se ferrando pra fazer o trabalho dela. Cara, eu falei tudo. O chefe dele no mesmo dia foi até a empresa, puxou tudo na câmera e viu que era tudo verdade. Resumindo, mandou os dois embora, a nossa casa nós dividimos. Cada um tomou o seu rumo, não sei como que ficou ele e essa moça, também não quero saber, tenho raiva de quem sabe. E a mocinha do Uber, eu não vi mais ela, inclusive se você estiver vendo esse vídeo, se esse vídeo chegar até você, saiba que eu sou muito grata a você, eu tenho certeza que foi Deus que te colocou no meu caminho aquele dia.
Essa história também não é minha, e sim de uma seguidora que mandou pra mim lá na PP Vizinho. Meu marido resolveu pagar uma viagem completa pra nossa filha. Até aí, tava tudo bem, só que o que eu descobri... Tava chegando o aniversário da minha filha, chamada Larissa, né? Ela ia fazer 18 anos. E aí o meu marido conversou comigo e decidiu que ele iria pagar uma viagem pra ela. Ela não queria festa. Sempre foi um sonho dela fazer uma viagem internacional e tudo mais. Então a gente começou a correr atrás de passaporte, dessas burocracia, passagem, Airbnb, todas essas coisas. O sonho dela era ir pra Paris. Ela foi pra Paris. Foi a viagem que ela escolheu e pra mim tava tudo bem. Apesar de que eu achava que a minha filha não estava merecendo tanto, né? Porque de um tempo pra cá, a minha relação com ela mudou muito. Ela tava me ignorando muito, ela tava meio que desfazendo de mim. Mas eu estava com aquilo na cabeça. É uma fase, vai passar. Porque todo mundo diz que quando você tem filha mulher, chega uma fase que ela começa meio que ficar com essa rejeição em relação à mãe e a situação, né, a relação com a mãe piora um pouquinho. Então eu tava crente que isso era uma fase que ia passar, que tava tudo bem, que ela ia melhorar, eu ia conversar com ela, eu tentava conversar com ela, mas eu sentia que ela me ignorava, sabe, que ela não levava em consideração muitas coisas que eu falava. Mas tudo bem, ela só ia fazer 18 anos uma vez na vida, meu marido conversou comigo, ficou colocando na minha cabeça, e eu acabei aceitando, a gente agilizou tudo, ele pagou tudo, falou que eu não precisava pagar nada, que tava tudo bem. Eu só precisava participar basicamente da organização. E aí a gente começou, eu com ela tava muito feliz, tava muito empolgada e tudo mais. Ela ia fazer essa viagem sozinha, né? A gente conversou, decidiu que ela faria sozinha, que tava tudo bem. Então a gente ia passando as dicas, a gente viu vários vídeos, né? Explicando como tudo funcionava. Minha filha falava inglês fluentemente, então pra gente ia dar tudo certo. Chegou o dia da viagem, ela viajou, tudo lindo, tudo bonitinho. Ela ia ficar 2 semanas e eu segui com a vida junto com o pai dela, a gente falava com ela frequentemente. Até que uma amiga me mandou uma mensagem falando: amiga, você tem acesso a esse perfil aqui da sua filha? Porque ela não segue você. Gente, quando eu cliquei no link, era um outro perfil da minha filha que eu não conhecia. Eu achei muito estranho porque eu estava bloqueada. Quando entra no perfil, mas você, você não consegue acessar, eu falei: amiga, eu tô bloqueada. Ela falou: vou te passar a senha da minha rede vizinha, você entra pelo meu que você vai conseguir ver. E assim eu fiz e entrei no perfil, né? Esse perfil que eu não conhecia da minha filha, achei aquilo muito estranho. E aí eu cliquei nos stories. Gente, o que eu vi vai deixar vocês chocados. Quando eu cliquei nos stories da minha filha, ela tava fazendo vários stories em relação à viagem. Bem que eu percebi que no perfil que eu seguia, ela não tava postando muita coisa. Ela tava postando uma coisa ou outra. Eu perguntava pra ela o porquê e ela falou pra mim que só iria postar as coisas realmente depois que ela voltasse da viagem. Porque as pessoas tinham inveja, as pessoas tinham olho grande. Ela não queria que nada desse errado na viagem dela, não queria energia negativa. Ela era muito de acreditar nessas coisas. E eu falei que tudo bem. Mas, gente, ela tava postando tudo nesse perfil que eu não conhecia, nesse perfil assim que era aberto, tinha vários seguidores, bem diferente do perfil dela que eu tinha acesso. Só que o problema não era ela ter 2 perfis, não é ela tá mentindo pra mim, né, apesar de que incomoda um pouquinho, né, mas isso é bobagem, eu achei que era coisa de adolescente. Só que quando eu cliquei no stories, ela tava postando a viagem toda do lado de uma mulher que eu nunca vi na minha vida. Era uma mulher que devia ser um pouco mais velha que ela. Minha filha tava com 18 anos, ela devia ter mais ou menos uns 26 anos por aí. E ela postando várias fotos, elas estavam juntos no hotel, elas estavam juntos fazendo os passeios, elas estavam juntos a cada evento, elas estavam juntos em tudo. Restaurante, shopping, ponto turístico, elas estavam juntos em tudo. Até que chegou uma foto que ela postou: minha melhor madrasta. E eu fiquei chocada com aquilo, porque eu comecei a escutar os vídeos e ela chamando ela de madrasta, falando: ai, você se tornou minha melhor amiga, que não sei o que. Gente, aquilo ali caiu o meu mundo totalmente. Eu pensei: não, isso aqui só pode ser uma brincadeira. Como assim? Quem que é essa mulher? Como assim madrasta dela? Comecei a ficar extremamente preocupada com aquilo, falando: meu Deus, quem que é essa mulher? Só que aí eu pensei: ela deve estar mentindo, falando que é a madrasta. Mas, poxa, como é que vai ficar isso? Eu e o pai delas, nós somos casados, as pessoas podem ver assim como a minha amiga viu e me mandou. Comecei a ficar extremamente neurótica com aquilo, falando: gente, os outros vão ver isso, que vergonha e tudo mais. Só que o que eu pensei? Eu não vou conversar com o pai dela sobre isso, porque isso tá muito estranho, porque ele fez muita questão que ela fizesse essa viagem sozinha, porque eu queria fazer essa viagem com ela. Mas ele falou que era o momento dela, que não sei o que eu tinha que respeitar e tudo mais. Falei: não vou falar nada. Printei tudo bonitinho, agradeci minha amiga, expliquei pra ela mais ou menos o que tava acontecendo e esperei meu marido chegar em casa. Quando ele chegou em casa, que ele deu um mole com o telefone dele, eu peguei o telefone dele e ali, gente, eu descobri tudo. A minha filha estava realmente viajando com a madrasta dela, que eu nem sabia que ela tinha. O Jurandir estava me traindo com uma mulher que trabalhava com ele, e ele tinha uma casa com essa mulher que ele comprou, botou essa mulher lá dentro. A minha filha vivia na casa dela, falava pra mim que ia pra casa das amigas e vivia na casa dela.
Ele deu de presente essa viagem para as duas. Eu vi as conversas dele com ela, dele com a nossa filha. A nossa filha basicamente cagou e andou pra mim, realmente me apunhalou pelas costas. Não se importou que eu era a mãe dela, que o pai dela tava me traindo, me enganando, que ela tava indo fazer uma viagem com uma outra mulher, alegando ser a madrasta. A traição pra mim foi tanta que eu quebrei o pau com ele. A gente começou a discutir. Quando ele saiu do banheiro, eu taquei o telefone nele. Falei, eu não acredito que você tá fazendo isso. Ainda levou a minha filha. Só que assim, pra minha filha tava tudo bem. Ela tava super feliz que ele tava me enganando, que ele tava com outra pessoa. Parecia que ele gostava mais da madrasta do que de mim. Eu peguei todas as minhas coisas e eu saí de casa, voltei pra casa da minha mãe. Mandei o print de tudo pra minha filha, falei que eu tava sabendo e que se ela fazia tanta questão dessa madrasta, que ela podia ficar com essa madrasta. Deu mais ou menos uns 2, 3 meses, ela começou a me mandar mensagem desesperada, querendo ir morar comigo, porque parece que o pai tava maltratando, que a madrasta tava maltratando, porque, né, eu que saí do caminho, era eu que cuidava, agora ela ficava 24 horas com o pai. Ela começou a ter briga com a madrasta e o pai preferiu a madrasta. Eu perdoei a minha filha, muita gente falou que eu não tinha que perdoar, mas no fundo ela é a minha filha, eu perdoei. Ela voltou a morar comigo e com a minha mãe. Hoje em dia a nossa relação tá tentando melhorar, mas ainda não tá aquela coisa. Mas eu com certeza nunca mais confio nela. O dia que eu descobri que o meu marido pagou bronze pra minha prima, sendo que ele proibia. Antes de começar a contar, eu quero deixar claro aqui pra quem é da minha família que essa rede social é minha e eu posto o que eu quiser nela, tá? Me deu vontade de contar essa história, então eu vou contar. Eu tenho uma prima que é 2 anos mais velha que eu e nós crescemos juntas. Só que na adolescência as coisas mudaram, porque eu nunca fui bonitinha. Já ela era muito bonita. E além de ser a mais bonita, ela era a mais desejada do bairro, a mais desejada da escola. Então meio que as nossas vibes foram mudando e a gente se afastou. Os anos se passaram e assim permaneceu. Tanto que nas festas de família, quando a gente se vê, é apenas oi, tchau, por educação, sabe? Até que eu conheci esse meu namorado e logo quando eu conheci, eu vi que ele tinha essa minha prima no Facebook. Então eu perguntei pra ele, né, se ele conhecia a minha prima e ele respondeu que não. Ok, vida que segue. Até que um certo dia, a minha família fez um churrasco, então eu aproveitei pra levar o meu namorado pra apresentar pra todo mundo. Chegamos lá, ele cumprimentou todo mundo e assim que chegou nessa minha prima, eu percebi que ele ficou muito sem graça. Ele não sabia nem como cumprimentar ela, se ele dava a mão, se ele dava beijo no rosto, se ele não fazia nada. Até que ela levantou, deu um beijo no rosto dele e saiu assim dando leve sorriso, sabe? Ali eu já queria era dar na cara dela. Ainda mais que ela colocou silicone, daí ela coloca aqueles decote que o peito parece que vai pular na cara da pessoa. Enfim, depois desse dia eu encanei. Eu coloquei na minha cabeça que eles já se conheciam antes mesmo de eu conhecer ele. Só que ele jurava que não tinha nada a ver. Ok, se passou um ano até que eu fui morar com ele. E assim, nesse tempo todo, eu sempre tive muito ciúmes mesmo da minha prima. Só que até então, nunca tinha acontecido assim nada demais. Ok, eu sempre tive muita vontade de fazer bronze. Só que eu sempre tive muita vergonha. Até que um certo dia eu criei coragem e eu fiz. Só que eu não falei nada pro meu marido, porque eu queria fazer surpresa. Pra que, quando ele me viu com bronze, ele faltou me bater. Ele começou a me xingar de puta, falando que isso era coisa de mulher à toa, de mulher sem respeito. E pra vocês terem noção, ele ficou sem falar comigo e sem dormir comigo até sair todo o bronze. Então, depois disso, eu não fiz mais, até porque ele deixou bem claro que eu estava proibida de fazer isso novamente. Beleza, um certo dia o meu marido saiu pra trabalhar e logo em seguida eu saí também. E bem na hora que eu estava saindo, eu olhei pro lado e eu vi que tinha um celular em cima do muro. E quando eu fui ver, era o celular do meu marido. Na hora eu já imaginei que ele tivesse esquecido, então eu peguei o celular para guardar. Só que antes de deixar o celular lá em casa guardado, o que eu fiz? Eu entrei no celular dele, no WhatsApp, para mandar uma mensagem pro amigo dele que trabalhava com ele, para avisar que o celular estava ali. E assim que eu fui sair do WhatsApp para guardar o celular, eu bati o olho e eu vi que tinha uma conversa arquivada. Entrei pra ver e nessa conversa era o nome de um homem e sem foto. Só que a conversa em si estava vazia. E bem na hora que eu estava com o celular na mão, a pessoa mandou mensagem. Mandou uma foto de visualização única e embaixo a pessoa mandou assim: já está na hora de retocar, você vai pagar novamente? E quando eu abri a foto, era minha prima, toda nua, mostrando a marquinha. Eu sempre soube que isso era verdade, só que depois disso eu tive certeza. A mulher, ela não encana com ninguém à toa. Peguei o celular dele e fui direto pro trabalho dele.
E eu já cheguei lá filmando, porque eu queria filmar tudo, eu queria registrar tudo. E assim que ele saiu, eu já fui pra cima dele, comecei a dar na cara dele. Falei pra ele que eu já estava sabendo de tudo, que ele tava ficando com a minha prima, que ele tinha pagado bronze pra minha prima. Eu fiz tanto barraco que até o chefe dele pediu por favor pra ele ir embora naquele dia. Terminei de filmar tudo e mandei no grupo da família avisando que o meu marido e a minha prima estavam tendo um caso. E claro que ela se fez de sonsa, como sempre, e como eu não tinha provas, todo mundo acreditou nela. Mas por que você não tinha provas? Porque o número não era dela, não tinha foto, a foto que ela enviou era visualização única e não tinha como eu comprovar nada que era ela. Eu sabia que era ela porque eu tinha visto a foto. Resumindo, todo mundo da minha família acreditou nela. Eu saí como uma louca, ciumenta, que não sei me controlar, a insegura. E eu ainda sou criticada até hoje por ter perdido um cara maravilhoso, por não ter confiado e acreditado. Porque ele realmente, gente, meu marido, ele era muito bonzinho. Se você olhasse pra ele, você não ia falar que ele faria uma coisa dessa. Então todo mundo me critica por eu ter perdido um cara, um rapaz maravilhoso. Só que ninguém sabe o que ele fez realmente comigo, porque ninguém acredita em mim. Enfim, estou solteira, a minha família me acha louca até hoje. E o meu ex e a minha prima saíram como vítimas. Mas foi igual eu falei esses dias no grupo da família. Até ela pegar o marido de alguém ali da família, aí todo mundo vai começar a acreditar em mim. Essa história também não é minha, e sim de uma seguidora que mandou pra mim lá na PP Vizinho. Depois de 7 anos desaparecida, minha mãe voltou pra minha vida só pra acabar com ela. Eu e a minha mãe, a gente nunca teve uma relação, assim, de muita amizade. A minha mãe era muito cachaceira, sabe? Então ela tava sempre na rua, ela tava sempre pelos bares. A gente morava em cidade pequena, as pessoas comentavam, eu era mal falada, zoada na escola. Então, basicamente, a minha vida relacionada à minha mãe era um inferno. E eu fui criando ranço da cara dela, sabe? Só que aí eu cresci, na primeira oportunidade que eu tive, eu saí de casa. Quando a minha mãe foi ficando mais velha, a minha mãe não parava em emprego nenhum, a minha mãe começou a passar falta das coisas, e querendo ou não, ela era minha mãe, né? Mesmo tendo feito tudo o que fez comigo, ela ainda era minha mãe. Então eu coloquei a minha mãe pra poder morar dentro de casa comigo. Só que a minha mãe, ela levou um homem, né? Basicamente não era só ela era ela e o homem dela. O homem dela trabalhava, mas não ganhava o suficiente para poder sustentar a casa deles, né? E como a minha mãe não parava emprego, a minha mãe não ajudava com nada, ele foi não dando conta. E aí eles começaram a pedir ajuda e eu resolvi fazer a proeza de morar de novo, eu, minha mãe e meu padrasto. Até aí tava tudo ótimo, eu tinha 18 anos, os anos foram se passando e quando eu estava com 20 anos, eu e minha mãe, a gente teve uma briga terrível. Ela simplesmente surtou, começou a falar que eu não tava dando dinheiro pra ela, começou a falar que eu não tava ajudando em nada, que eu tava fazendo o mínimo e que o mínimo ela não queria, falou que eu não tava dando mais certo com o marido dela e que a culpa era minha, que era eu que tava colocando coisa na cabeça dele. Começou a falar um monte de coisa, a gente teve uma briga horrível. Ela simplesmente pegou uma bolsa, botou as roupas dela e sumiu. O meu padrasto, obviamente, saiu da minha casa, né, porque ele ficou sem ter o que fazer, então ele voltou a morar sozinho. A minha mãe simplesmente desapareceu. Eu procurei muito pela minha mãe, eu fui na Pulix, eu fui nos hospitais e simplesmente não achei ela. Até que 2 anos depois ela simplesmente mandou uma mensagem pra uma amiga minha falando que tava bem, mas que não queria saber de mim, porque basicamente eu coloquei todos os meus amigos pra poder procurar minha mãe. Nós não tínhamos família, né? Meus avós já não eram vivos e minha mãe era filha única, então meio que não tinha parente pra poder pedir ajuda, coloquei os meus amigos. Depois disso eu simplesmente desisti, falei ok e fui seguir com a minha vida. Os anos foram se passando e quando eu estava com 27 anos, a minha mãe simplesmente bateu na porta da minha casa de madrugada. Ela sabia meu endereço, eu continuava morando no mesmo lugar. De madrugada, umas 2 horas da manhã, a campainha da minha casa toca. Quem que era? A minha mãe. E o que ela fez? Quando a minha mãe voltou, eu já estava formada, eu já estava trabalhando na minha área, né, na profissão que eu escolhi, e eu tinha recém ido morar com uma pessoa. Eu conheci uma pessoa no meu trabalho, a gente começou a conversar, começamos a nos relacionar e a gente decidiu ir morar junto. Tinha mais ou menos uns 3 meses que a gente tinha ido morar junto e eu tava super feliz, eu tava super apaixonada. Contei pra ele toda a minha história, expliquei como as situações aconteceram e ele super me apoiou, falou que estaria do meu lado e tudo mais. E aí a gente vivendo, do nada, era 3 horas da manhã, eu estava dormindo junto com o meu, entre aspas, marido, quando a campainha começou a tocar. E eu falando, gente, o que tá acontecendo? Não tô esperando ninguém. Ele também não, a gente até se assustou, assim. E aí ele chegou da janela pra poder ver quem que tava tocando a campainha, porque a nossa casa era virada pra rua. E aí ele falou, olha, tem uma senhora tocando a campainha. Eu falei, como assim? Quando eu cheguei da janela, era simplesmente a minha mãe. E aí, gente, eu juro pra vocês que eu tive muita vontade de deixar ela tocando, sabe? Mas ela ia ficar infernizando, ia ficar gritando, ela já tava gritando, ia acordar os vizinhos, fazendo escândalo. Então eu falei, bom, é melhor eu deixar ela entrar, ver o que ela quer, né, do que ela ficar fazendo escândalo ali fora. Muito contra gosto, né, com meu marido falando, não, eu vou estar aqui com você, tá tudo bem, vai dar tudo bem, eu sou sua mãe e tal. Eu abri a porta pra ela poder entrar.
Quando eu abri a porta, ela já saiu entrando, falando com toda a ignorância do mundo que ela não iria demorar, que ela só tinha ido lá pra poder conversar com o meu marido, que ela estava sabendo que eu estava tendo um relacionamento, que eu estava morando com uma pessoa e que provavelmente eu não tinha sido honesta com essa pessoa e que se eu não tivesse sido, ela seria, e que ela só voltou pra contar pro meu marido. Na hora eu já fiquei olhando pra cara dela assim, sem entender bolhufas do que ela tava falando, até porque tudo que tinha acontecido eu tinha contado pro meu marido. E o meu marido ficou tão surpreso quanto eu, e aí ela simplesmente sentou no sofá como se ela fosse a dona da casa e começou a falar. Falou pro meu marido que eu e ela tínhamos brigado há 7 anos atrás e que ela tinha ido embora somente com as roupas dela, porque eu estava dormindo com o meu padrasto. Disse que chegou do trabalho cansada e me pegou na cama com ele. Minha mãe nem trabalhava, só pra vocês terem noção, ela nem trabalhava. E aí ela começou a inventar um monte de lorota, falando que eu estava traindo ela, que eu estava com o meu padrasto, que eu sempre fui uma filha muito irresponsável, muito ingrata, que não sei o quê, que eu sempre dei em cima do meu padrasto, que eu quis acabar com o casamento dela, que foi eu que acabei com o casamento dela, com a vida dela, que eu roubei dinheiro dela, por isso que ela foi embora só com as roupas do corpo e que tava na bolsa. Na hora eu comecei a gritar com ela, falando que ela era maluca, que ela tinha voltado há 7 anos pra poder tentar destruir o meu casamento, destruir minha vida, só porque sabia que agora eu tava morando com alguém. Comecei a falar com meu marido que era mentira e falei pra ele que eu tinha um contato do meu ex-padrasto, que se ele quisesse ele poderia perguntar, que tava tudo bem, que eu entenderia ele querer saber mais sobre. E aí ele me surpreendeu, falou pra mim que não, que ele confiava em mim, que não tinha motivo pra ele poder desconfiar de mim, que ele não queria acreditar numa pessoa que simplesmente bate na porta 3 horas da manhã pra fazer intriga. A minha mãe, quando percebeu que ele não tava acreditando, começou a chamar ele de corno, falou, você é um chifrudo, você vai ser chifrudo que nem eu fui, que não sei o que e tal. Nós chamamos a Polix porque ela não queria sair, né? Tentei botar ela pra fora, mas ela não quis. Chamei a polícia, ela foi pra Delix, eu fiz um boletim de ocorrência e entrei com um processo por calúnia, já que ela estava falando não só pro meu marido, mas pra cidade toda que ela tinha ido embora porque eu estava dormindo com o meu padrasto. O processo tá rolando e aí a gente vai vendo o que vai dar. Eu fui no shopping desmascarar meu marido que estava me traindo e descobri que ele estava no shopping passeando com a querida da amante dele. Só que quando eu cheguei lá, ela teve uma surpresinha também, porque eu fui com prints, eu fui com foto. E a surpresinha não tava nem relacionada a mim, tá? Porque de mim ela sabia. Eu gosto, assim, de ver gente caindo do cavalo, a amante, o marido e mais quem tiver que acompanhar. Estava eu, né, casada há 10 anos, fazendo das tripas coração pra poder sustentar a casa junto com o Jurandir, porque eu nunca deixei absolutamente nada nas costas dele, porque eu era uma mulher de verdade que não se aproveitava de macho. E aí um belo dia, eu nunca desconfiei de nada, até porque a gente tinha tanta dívida que eu nem pensei que Jurandir ia pensar na possibilidade de ter outra mulher. Ele tava dando conta nem de mim, tanto na furefação quanto financeiramente, que ele não tinha dinheiro pra criar, né, nem os nossos filhos. Ele ia arrumar amante, mas homem sempre entrega o pior daquilo que a gente espera. Então é óbvio que quando ele quer dar um jeito. Estava eu em casa, o Jurandir falou pra mim que tava fazendo extra, era um sábado, segundo ele, que ele ia ser um extra muito bom, e não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá, tranquilo. Comecei a receber um monte de mensagem aleatória, uns prints aleatórios de conversa, amor. Dele chamando pra ir pra casinha. Dele falando que paga isso. Não, eu pago o material escolar do seu filho. Não, eu te levo em tal lugar. Não, você quer uma mochila pro seu filho? Enquanto os meus filhos, eu tava fazendo das tripas coração pra comprar material escolar. Eu tinha 3 filhos com aquele cidadão. Eu não errei só num, não. Eu tive 2, depois pra ter certeza eu tive mais um. Meus filhos são uma bênção, graças a Deus. Mas a nossa situação financeira não permitia 3 filhos. Mas eu quis saber? É claro que não, porque na hora de, tava bom. Na hora de revirar os olhos, tava ótimo. Aí, beleza, comecei a receber um monte de print, foto, conversa dele com uma mulher que eu nunca vi na minha vida. Meu telefone toca, como conseguir o meu número, eu não sei. E aí era uma voz de uma mulher, ela falou, seu marido está no shopping com fulano agora, eles estão lá passeando, se divertindo. Eu falei, não é possível, Jurandir, tá trabalhando pra fazer extra. Ela falou, então vai lá, o endereço é tal. Eu falei, tranquilo. Passei na lojinha do lado que tirava xerox, mandei imprimir todas as conversas, os prints, tudinho, as fotos que tinham me mandado. Peguei um ônibus e fui no shopping. Gente, quando eu cheguei lá, eu quase botei o shopping abaixo. Cheguei eu no shopping, linda e bela, e comecei a procura, porque o shopping é enorme, né, gente? Então não tinha como eu saber onde estava Juju. Até que meu cell phone toca novamente. Era a mesma mulher que tinha me mandado a mensagem e falando, eu sei que você tá indo no shopping, eu sei que você tá procurando o seu Jurandir, ele está na praça de alimentação e está fazendo lanche em fast food. Eu falei, tranquilo. Sabe onde ele tava? Nos Girafas. Jantando
no Girafas. Jantando, não, perdão, almoçando no Girafas. Fui quente, queridos, ó. Fui ali, ó, retinho, quente, já sabia onde era o Girafas. Estava acostumado a frequentar aquele shopping. Fui. Quando eu cheguei, que eu avistei, ele realmente estava lá com uma mulher que eu nunca vi na minha vida. E detalhe, as fotos que eu recebi não era a mesma mulher. Eu achei que ele tava no shopping com essa mulher e alguma alma abençoada tinha vindo me comprar. Não, eu olhei assim de longe, olhei pra mulher, olhei pra foto e falei, mas não é a mesma candenga. Como assim? Então são duas? Aí eu fiquei meio perdida. Cheguei lá, já comecei a bater no palma, falando que bonito, né, querido? Derrubei os pratos de que eles estavam comendo tudo, a mulher já se assustou, mas ela já sabia que ele era casado, sabia que era o momento dela tomar uma peia, porque a Fiel tinha descoberto tudo. Só que aí a gente teve uma surpresinha, dei umas bolachas nela, derrubei tudo, dei uns bolachas nele também, ele tentando explicar, falando que não, que era mal entendido, que ela era uma colega de trabalho, que eles estavam ali conversando, sabe? Tentou meter dessa pra mim, sério, ele. Só que na hora que eu joguei os print em cima da mesa, falando, ó, e outra, aqui, querida, não é só com você, não, tá me traindo com essa daqui também, se você tá achando que você é a única, tá bom, meu anjo? E aí, na hora que ela olhou pras fotos, a amor, ela ficou ofendidíssima. Sabe quem que era? A mulher da foto era a tia dela, que era confidente dela, que ela contava tudo. Por isso que a mulher sabia cada passo dela, que inclusive sabia que ela tava no shopping fazendo o quê, com quem, onde, quando, que horas. Tinha acesso a todas as conversas e também estava pegando meu marido. E por que que ela fez isso? Pra eu descobrir. Ela descobrir que os dois estavam juntos, né? Terminar com ele e ela ficar com ele. E eu falei, gente, essa disputa toda por causa de um lascado. Por conta de um lascado que não consegue sustentar nem os filhos dele. Eu falei, pode ficar tudo pra você, amor. Peguei as minhas trouxas, fui embora pra minha casa, joguei ele pra fora, né? A mulher ficou lá ofendidíssima, brigando com ele, discutindo com ele, não sei o que ela descobriu uma traição em cima da traição que ela tava fazendo comigo. Botei ele na justiça e hoje 30% do mísero salário que ele ganha é meu. E com isso eu descobri que eu era corna e a amante também descobriu que ela também era corna. Amém. Todo mundo chifrudo.